Olá, pessoal. Vamos novamente agora no nosso encontro sobre os conceitos do Vygotsky nas proposições curriculares de BH. Assunto muito importante. As proposições curriculares de BH deixa claro que trabalha com conceitos do Vygotsky. Então, acho que antes de qualquer coisa é entender quem é Vygotsky, né? Rapidamente, né? Lógico, né? Para os nossos objetivos aqui. Rapidamente, então, ele nasceu em 1896, viveu até 1934, um tempo de vida muito curto. Este tempo de vida, ele estudou assuntos relacionados à medicina, à psicologia e principalmente à filosofia e à literatura. Então, ele começou um curso de medicina, não concluiu. Na verdade, ele é formado em direito, então, ele não é um psicólogo, ele não é um pedagogo, como muitas pessoas acreditam e falam sobre isso, né? Na verdade, ele foi um, um bacharel em direito, né? Mas ele tinha um grande estudo, uma grande curiosidade, uma grande perspectiva filosófica da arte, da literatura. Ele era um crítico de literatura e foi isso que levou ele, de alguma forma, a começar a integrar num grupo de estudo chamado Troika, que acontecia na Rússia, em Moscou, né, particularmente em Moscou, em que ele vai conhecer Luria, Leontiev, que serão parceiros aí de pesquisa e que, portanto, aí ele começa a enveredar por essa questão da preocupação com o pensamento humano, né? Preocupação como é que os processos mentais se dão, acontecem, principalmente o que ele chama de processos psicológicos superiores, porque existem os processos psicológicos elementares, que são aqueles mais básicos, mais da intuição, mandar, falar, né, respirar, são processos que a gente aprende muito pela intuição, muito pelo ver o outro. Mas ele tratou, ele pesquisou, ele se preocupou muito pelos processos que ele chama de superiores, que são aqueles ligados à atenção, à memória, ao planejamento de vida, a questão da linguagem, né? Como que a gente desenvolveu como ser humano a perspectiva da linguagem? A teoria dele é chamada, diferente do que muita gente diz, né? Interacionista, construtivista social, sócio-interacionista, não. O nome mais correto e utilizado no momento, né, atualmente, é teoria histórico, sócio-histórica, justamente porque é uma teoria que trabalha muito elementos do Karl Marx, né? Então, ele se dedicou muito à leitura dos estudos históricos e dialéticos, na ideia de que o conhecimento ele é uma interação que envolve o ser humano como ser biológico genético, mas também um ser humano social, um ser humano do seu tempo, o ser humano capaz de modificar a si mesmo numa perspectiva ontogênese, mas também numa perspectiva de humanidade, filogênese. Né? Então, ele usa muito esses termos, ontogênese, a nossa própria evolução, ou seja, a nosso próprio desenvolvimento, que é a palavra melhor, e a filogênese, o desenvolvimento do ser humano como raça humana. Né? Então, a perspectiva, por exemplo, da construção do humano lá nas primeiras ferramentas, depois a sua extensão para a questão da linguagem estruturada em língua escrita, né? Então, deixa de ser oral e passa a ser também escrita, os seus diferentes símbolos, né? Ligados à matemática, geografia, história, para chegar hoje nessa sociedade que nós temos altamente tecnológica, com diferentes instrumentos, inclusive que nos permite essa interlocução sem estarmos ali um ao lado do outro, né? É lógico, evidente que o Vygotsky não chegou nesse tempo, né? Ele fala ali daquele século de uma Rússia, principalmente, né? Pós-Revolução Russa. Então, ele vive a Revolução Russa, 1917 até 1934, quando ele falece, e ele convive com todo aquele
entusiasmo de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, de uma sociedade construída pelo viés na perspectiva desse humano, que ele é um construtor social, de um humano que é capaz de produzir não para apenas capitalismo, mas para o bem comum. Então, isso tudo aparece nos textos dele e aparece também nos textos de Belo Horizonte, né? Então, a gente pega os textos curriculares, proposições curriculares de BH, a proposta da educação integrada, a proposta do APIA, né, que era a integração entre a educação infantil e o ensino fundamental, isso tudo tem elementos ali que são conceitos do Vygotsky e que a gente vai discutir um pouquinho mais. Ele também foi um grande leitor do Spinoza, que trabalha pouco conhecido por nós da educação, né? O Spinoza trabalha com conceitos como afetos, e aí, cuidado, não é aquele afeto de afetividade, né? De sentar o outro no colo, de dar carinho, mas é o afeto de afetar. O que nos afeta? O que nos implica? O que nos mobiliza, né? A palavra que aparece aí na Base Nacional comum curricular, a competência como mobilização de aprendizagens, né? Mobilização de conhecimentos de diferentes áreas. Então, a gente é competente quando a gente mobiliza conhecimentos e estes conhecimentos para lidar com os nossos problemas, para lidar com as nossas situações no nosso cotidiano e resolver ali as nossas questões. Então, a questão ética, né, do bem comum, daquilo que é uma escolha pessoal por desejos. Então, o aprendizado é um desejo que não é aquela coisa de dentro para fora, né? Alguma coisa fora do tempo histórico, mas muito pelo contrário. Esse desejo ele é relacionado diretamente ao nosso tempo histórico. Ele é relacionado àquilo que a gente constrói como sociedade. Então, na perspectiva do Vygotsky, a questão biológica ela existe, ele não abandona, por isso que ele é chamado de interacionista, ele entende que existe uma interação muito importante entre aquilo que nós nos constituímos como humano, na perspectiva de todos os nossos sistemas biológicos, genéticos, mas também daquilo que nos constitui culturalmente, socialmente. Então, nós somos sujeitos do nosso tempo, e nesses sujeitos do nosso tempo, a gente vai ter ali um conjunto de escolhas e de desejos, né? Então, coisas que a gente precisa entender nessa perspectiva quando Vygotsky avança e defende a perspectiva de que é preciso ter a mediação, porque essa mediação ela é sempre histórica, social e principalmente contextualizada. Essa mediação ela vai mudar e sofrer alterações, assim como também quem ensina também sofre alterações, assim como quem aprende também sofre alterações, numa perspectiva bem dialética, né? Que a gente tem o Paulo Freire no Brasil, que também teve uma abordagem muito parecida com essa, porque também foi um leitor do Karl Marx, né? Então, essa perspectiva de que o conhecimento ele é circular e ele traz em si não aquele conhecimento fixo, fechado, mas sim aquele conhecimento que vai ser modificado conforme a estrutura social, cognitiva, de pensamento, de conhecimento científico, tá? Então, o Vygotsky, diferente do que muita gente imagina, né? Ah, basta a interação social. Não. Então, ele acreditava que as funções psicológicas, ela tem sim um suporte biológico, genético, muito importante, que eu não posso desconsiderar ao ensinar. Então, eu preciso considerar esses aspectos quando eu ensino, e que essas atividades, chamadas atividades cerebrais, né, que a neurologia tanto nos ajuda a pensar hoje, também vão fazer uma interação com aquilo que acontece nos processos sociais, relacionados à história, relacionada à cultura, relacionada a valores, relacionada a escolhas que são éticas, né? Dentro daquela sociedade. Então, o discurso, vamos dizer assim, do currículo de Belo Horizonte não foge disso.
Então, é o entendimento de quem é aquela criança biologicamente, qual fase de vida ela está, como ela interage aquela fase de vida com o local onde ela vive. Então, eu posso ter várias crianças de 8 anos de idade, mas elas não são iguais. Elas apresentam características biológicas parecidas, aproximadas, porém, elas têm experiências que são diferenciadas no percurso, tanto cultural, histórico, de valores, de estrutura familiar, de estrutura financeira, que vão torná-la única. Né? Então, cada qual é único. E isso é importante porque o Vygotsky, a partir das leituras do Vygotsky, a gente começa a pensar nessa perspectiva que hoje é tão já concreta, né? Que é a educação inclusiva. Então, quando a discussão sobre a educação inclusiva, a sociedade inclusiva começou, muito se colocava como que esses sujeitos vão sobreviver, como é que elas vão interagir, porque o biológico estava no centro da nossa atenção. E hoje não. A gente entende que esse biológico eu preciso considerar. Se a pessoa é cega, então eu preciso considerar quais tecnologias serão importantes para ela, qual tipo de material, que tipo de aula é adequada, que tipo de interação pedagógica faz sentido, né? A pessoa é surda, a pessoa tem uma paralisia cerebral, a pessoa tem transtorno do espectro autista. Então, isto não significa que ele é alguma coisa, mas que sim, ele tem uma condição neurobiológica, genética ou não, ou até uma deficiência adquirida, que eu preciso considerar nessa perspectiva física, mas não como um empecilho. Né? Na perspectiva do Vygotsky, na ideia dele, isso não vai tornar para a gente alguma coisa de impotência, mas sim de muita potência. Então, eu vou trabalhar com aquilo que ele é capaz, que ele pode fazer, e não com aquilo que ele não pode, né? Aquilo que vai dar a ele a ideia de incapacidade. Inclusive, o conceito de capacitismo também que aparece hoje na sociedade, né? Então, o conceito de incapacitismo, né? Desculpa. Então, todos nós somos capazes e todos nós somos incapazes em algum sentido. Então, isso não é privilégio ou demanda de um ou outro sujeito. Todos nós somos limitados, né? Os seres humanos em si são limitados. Porém, a gente se constitui numa perspectiva cultural e social com muita potência. Eu não vou ficar demarcando o que eu não sei, o que eu não consigo fazer, o que eu tenho dificuldade. Ao contrário, o que é potência em mim, o que eu posso fazer, apesar ou com o material biológico, genético, e principalmente com material social, de interação que também pode ser modificado. Essas são ideias muito importantes que vão aparecer em todos os documentos curriculares do Brasil, e aí eu incluo, né, exclusivamente a nosso foco hoje são as proposições curriculares de Belo Horizonte, que isso entra nominalmente, né? Então é citado isso claramente dentro desse percurso, tá? A relação homem-mundo, né, era uma relação mediada por sistemas simbólicos. A ideia de letramento entra muito aí. Então, eu preciso ampliar o repertório linguístico, o repertório de leitura, o repertório de gêneros textuais, o repertório de possibilidades textuais, inclusive, agora mais do que nunca, relacionado às tecnologias digitais, às redes sociais, aos aplicativos, aos diferentes jogos, né? Aquela ideia da gamificação. Então, porque são sistemas simbólicos. Então, mais do que nunca, a nossa sociedade está gritando para que a escola se relacione diretamente com esses sistemas simbólicos. Quanto mais diverso, quanto mais ampliado, melhor. Isso também está claro lá nas proposições curriculares de Belo Horizonte, inclusive na base nacional, como uma competência geral na base nacional. Né? É preciso ampliar a ideia de conhecimento científico e, principalmente, no uso, na criação, na reflexão das tecnologias digitais, tá?
Então, os processos mentais superiores, pensamento, linguagem, atenção, consciência, memória voluntária, têm dentro dos processos sociais essa relação com as nossas funções mentais. Então, o nosso pensar, né, para ser mais, explicar de uma forma mais didática, o nosso pensar não é uma ação mental pura, né, que envolve processos químicos e biológicos, mas envolve principalmente o modo como eu penso, o modo como eu sonho, o modo como eu falo, o modo como eu acho, está muito implicado nos nossos processos sociais e culturais. Então, até a forma de pensar tem ali uma perspectiva da minha capacidade pessoal, neurobiológica, mas também de como que isso interage o tempo todo com a minha formação humana, né? Com a minha formação enquanto ser humano na sociedade, no coletivo, no estar com o outro. Tá? E aqui são questões que eu fui construindo junto com as proposições curriculares, tá? Então, as funções psicológicas superiores, ou seja, o desenvolvimento disso, né, é uma função da escola. Então, a escola, na perspectiva do Vygotsky, vai precisar, tem como função central o desenvolvimento de competências e habilidades ligadas às funções psicológicas superiores, como, por exemplo, o controle consciente do comportamento. Então, lá na Base Nacional e nas proposições curriculares, que não são muito diferentes nesse aspecto, elas vão apresentar tanto habilidades quanto competências relacionadas à autonomia, ao autocuidado, à responsabilidade social, à ideia da empatia, a ideia de saber argumentar sem ferir o direito do outro. Então, essas questões todas que aparecem lá nas proposições curriculares como algo extremamente importante do primeiro até o nono ano, independente da área, também vão aparecer na base nacional, independente da área. Ou seja, são competências que nós temos que criar como ser humano. Então, o ser humano, ele não pertence a nenhuma área de conhecimento especificamente, mas a todas. Então, o ser humano, ele é um objeto de conhecimento para todas as áreas, para a língua portuguesa, para a matemática, para a geografia, para a história, né? Não só para ciências humanas, principalmente geografia e história, mas para as ciências da natureza, educação física, arte, língua estrangeira e assim vai. Então, a ideia de que existem competências ali, dentro das proposições curriculares nacionais e também da base, que são considerados competências afetivos sociais, né? Então, elas são desse cunho do cuidado do outro, que a gente chama de aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conviver. Isso é fundamental e é lógico, o Vygotsky não construiu desta forma, né? O que eu estou dizendo é qual a relação que o Vygotsky tem dentro dessas proposições. Então, quando a gente pensa o conceito do Vygotsky de aprendizagem e de mediação, não tem como eu ficar pensando em conteúdo. O conteúdo em si não me dá essa possibilidade de nenhum desenvolvimento, mas sim a possibilidade do quê? De um ensino mecânico, repetitivo, meramente informativo. Se eu começo a pensar de que a escola é responsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, então eu vou precisar pensar como que eu vou desenvolver, como eu vou ajudar aquela criança, aquele adolescente, dentro da sua fase de vida, dentro das suas características biológicas e suas características sociais também, ou seja, eu preciso entender todo esse complexo para poder dizer, olha, o que é capaz neste momento, o que é possível neste momento de desenvolver na perspectiva do controle da consciência. O que uma criança da educação infantil é capaz de controlar em termos de consciência? O que uma criança do primeiro ciclo, uma criança do segundo ciclo, uma criança do terceiro, né? Criança não, um pré-adolescente, um adolescente do terceiro ciclo é capaz de desenvolver em termos de consciência de comportamento.
Então, é importante estar sempre ligado uma coisa na outra, ou seja, sempre o aspecto neurobiológico, né, com a questão social, cultural. Outra questão que também aparece lá nas habilidades, nas competências, é o desenvolvimento da atenção, da memória, né? O que é memória voluntária? Aquela memória em que eu consigo guardar as coisas. Eu tenho uma intenção de memória. Vou dar um exemplo. Aprender a utilizar, por exemplo, sinais de pontuação. Saber utilizar os sinais de pontuação e lembrar das principais regras, né? Porque é arbitrário, acaba que a gente faz associação, mas muito é da memória, né? Aprender a escrever algumas palavras com X que tem som de CH, por exemplo, porque é um conhecimento de memória voluntária, ou seja, eu preciso guardar na memória para evitar o erro, para evitar a troca, né, ali entre o xi e o xi, que é dois, né, um com x e outro com ch. Então, entre xícara e chicote, eu tenho o mesmo som, mas eu tenho ali uma convenção, que é uma memória voluntária, e aí a escola vai ajudar essas pessoas a construírem, né, a desenvolver essa memória voluntária, que é essa memória da regra, da convenção, da escrita, né, principalmente na escrita, de cálculos, de procedimentos, do como fazer. Esse como fazer, ele não é intuitivo, ele é algo que se aprende, e é algo que se aprende conforme a sua cultura, conforme as suas relações sociais, conforme as regras sociais. E isso tem que ficar claro para todo mundo. E então vão aparecer, por exemplo, identificar, localizar, analisar, refletir, relacionar, associar, enumerar, contar, né, escrever, então, que são muito da relação com a atenção. Por exemplo, para eu localizar alguma coisa dentro de um mapa, eu tenho que ter atenção. Eu tenho que desviar a minha atenção para o mapa, senão eu não localizo. E mais do que isso, eu tenho que ter memória para entender aquele vocabulário que está lá no enunciado. Senão eu não sei nem o que eu vou localizar. Localize personagem principal de um texto. Eu só vou saber localizar personagem principal de um texto se eu entender o que é personagem principal. Então, de alguma forma, eu associei a atenção a isso que a gente chama de memória voluntária. Tá? Então, aparecem vários verbos lá nas habilidades que é justamente para o desenvolvimento dessa memória e dessa atenção, que é tão importante na construção do nosso pensamento superior, né? Ou de pensamento é, mais abstrato, mais formal, na perspectiva aí do Piaget. E aí nós vamos chegar no pensamento abstrato, que sim, é um pensamento que vai progressivamente tomando forma à medida que a gente também vai avançando na perspectiva de uma ação mais elaborada. Então, quando a gente solicita uma criança, seja ela de qual idade, pesquisar, e aí eu preciso entender, a ação de pesquisar, ela tem uma progressão, que ela vai do pesquisar mais simples, como pesquisa em sua casa objetos que comecem com L, né? Então, ela tem uma busca ali na casa dela. Depois, o avanço para pesquisem em redes sociais termos ou termos que denotam, que configuram, por exemplo, um preconceito, um machismo, né? Um preconceito não, mas um machismo. Então, é uma pesquisa mais elaborada, mas é uma mesma busca. Porém, não é buscar de qualquer jeito, é com base em algum critério, né? Pesquise, elabore uma pergunta de pesquisa. Aí ele vai elaborar uma forma cada vez mais progressivamente. A mesma coisa o deduzir. Então, uma criança de primeiro ano, eu começo a dedução dela. O que é deduzir? Pega uma foto, o que vocês deduzem? Onde que essa pessoa está? Quantos anos ela tem? Com base em que vocês estão deduzindo? E depois eu vou avançando para texto, para contexto histórico, para perspectiva de cálculo, e aí a gente só vai ampliando cada vez mais essas ações que denotam um pensamento abstrato. Por que é um pensamento abstrato? Porque a gente estimar, né? Pensem no estimar valores.
Então, a pessoa vê lá uma caixinha cheia de botões, eu pergunto para ela, quantos botões você acha que tem aqui? Né? Ou então você diz, olha, daqui até lá na frente, quantos passos você acha que dá? Isso é uma questão de uma abstração gigante, né? Ela vai ter que refletir sobre o tamanho do passo dela, sobre o espaço que ela percorre. A mesma coisa a representação. Para a gente, o desenho é algo muito simples, né? Ah, desenhe uma casa. Não, o desenho é uma representação muito complexa. E que a criança, ela só consegue fazer isso quando ela está no nível de abstração melhor do que quando ela tem 2 aninhos e eu peço assim, desenha a sua casa. Ela faz rabisco, ela faz círculo, ela faz, né, riscos aleatórios. Mas até chegar no ponto ela entender o que uma casa tem, de que ela é constituída, né? Não qualquer casa, a minha casa. De que ela é constituída? Ela é de madeira, ela é quadrada. Ah, a minha casa é um apartamento. Então, portanto, a minha casa é um prédio lá dentro. Então, eu tenho que desenhar um prédio, dentro daquele prédio, a minha casa. Ah, não, a minha casa é uma tenda. A minha casa é de palafitas, né? Então, esse tipo de representação não é algo que a gente pense que é concreto e que é fácil. Por quê? Porque justamente ela vai precisar de uma elaboração abstrata, simbólica, superior àquela ideia de um simples desenho. Então, ela vai ficar atenta a detalhes, a tipo de material, a tipo de vizinhança, né? E tudo mais. A mesma coisa criar. Criar é uma das ações mentais mais complexas que existem, mais abstratas que existem, inclusive, porque o criar demanda conhecimento prévio. Ninguém cria nada se não tiver conhecimento prévio, né? Você vai ter que fazer uma produção autoral, desculpa, um texto, uma questão discursiva, e nessa questão discursiva, muitas vezes pode ser que apareça, crie estratégia para tal intervenção, crie, crie um texto, crie uma avaliação, e aí você precisa ter um conhecimento, né? Você vai criar um texto com base em um conhecimento prévio, e quanto mais conhecimento prévio você possui, melhor é para criar. Então, não adianta eu chegar para um aluno de 1º ano e falar: escreva para mim um conto fantástico sobre um monstro. Eu preciso ter o acesso de produção, né? Eu preciso construir com ele a intenção daquele texto, preparar o terreno, né? Construir histórias. Ele precisa ouvir muitas histórias fantásticas para ele entender o que é. Ele precisa representar um monstro, como que vai ser o monstro dele. Então, esse tipo de produção de texto que a gente acha que é só dar o comando, não pode, porque um ato de criação, ele é um ato de pensamento abstrato, portanto, é um dos atos mais complexos que tem para a gente executar, né? A mesma coisa a imaginação, que para a gente é natural e nunca é natural, a gente sempre imagina na perspectiva da nossa cultura. O brincar é natural? Não, o brincar não é natural, né? A gente sempre brinca da perspectiva do Vygotsky, tá, gente? Então, antes que alguém me xingue, então, na perspectiva do Vygotsky, o brincar é social. Ele é fruto da nossa cultura, ele é fruto das interações sociais, ele é fruto das nossas relações com o outro. Então, o modo como as nossas crianças brincam, ou as diferentes crianças brincam, nunca é igual, mesmo sendo de mesmas idades, depende muito de uma série de coisas, né? Então, mesmo a gente imaginando que a criança brinca intuitivamente, mas nunca é natural, tá? Então, é intuitivo, mas não é natural, ou seja, é um pensamento elementar que vai sendo elaborado, que vai tomando dimensões simbólicas, então ela sai daquele brincar com o próprio corpo, com gesto, com a boca, né, com sons, com as pessoas que está mais próximo dela, para depois configurar brincadeiras que são sociais e coletivas, brincadeiras que têm regras, brincadeiras que têm objetos, né? Então ela avança nessa progressão aí também, numa perspectiva de uma imaginação também que vai avançando conforme as experiências
sociais, culturais e de novas interações, e novos conhecimentos vão sendo incorporados ao modo de pensar dela, tá? E também uma questão que o Vygotsky chama muita atenção é o planejamento das ações e projeção de vida. O Vygotsky vai dizer lá na formação social da mente que isso é uma das poucas coisas, poucas não, é tudo isso, né? É só o ser humano que faz. Mas a projeção de vida, a ideia de uma perspectiva de futuro, isso está claro para todos os biólogos, é que o ser humano é que projeta. Ele projeta e ele planifica, né? O que é planificar? Ele escreve, ele desenha, ele diz para o outro o que ele está pensando em termos de sonho, de projeto de vida. Ele diz: ah, quando eu crescer, eu quero ser astronauta. Ah, quando eu crescer, eu quero ser gari. Ah, então ele planifica para o outro, ele projeta não só na mente dele, na imaginação, mas ele planifica em forma de escrita, em forma de desenho, em forma de fala, né? Então ele conta para o outro. E à medida que ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo a fazer essa projeção de vida relacionada a um conhecimento que é o da avaliação. Então ele começa a avaliar conjunturas. Eu não quero ser mais astronauta, né? Eu tenho medo de altura, eu tenho medo, eu não gosto muito dos conceitos da física, eu não compreendo muito os conceitos da física, como é que eu vou virar astronauta? E aí ele vai mudando de ideias, porque ele vai avaliando as conjunturas, vai avaliando seus desejos, as suas necessidades, o seu perfil como ser humano, então ele passa a enxergar a si mesmo, e, portanto, também, isso não é um ato simples, né? Planejar uma atividade, fazer uma rotina como a educação infantil costuma fazer e que é muito bom, ajuda na planificação, no planejamento das ações. Então, quando a gente diz para a criança, olha, hoje nós vamos ter 4 atividades diferentes. Primeiro, nós vamos brincar com as letras e palavras. Depois, a gente vai para o parquinho. Depois, nós vamos brincar vamos fazer uma experiência científica. E aí a criança vai sendo acompanhada daquilo, ela vai aprendendo que cada ação pode ser planejada, cada ação pode ser aguardada, tá? Nessa perspectiva. Tranquilo? Então vamos continuar aí. Agora, o que que isso aparece, né? Tudo isso foi retirado lá das proposições curriculares, mas aí para a gente então ir fechando os nossos conceitos principais. Então, quais são as concepções da educação em Belo Horizonte que tem a ver com Vygotsky, praticamente tudo tem a ver, tá? Primeiro é compreender a educação como um direito a ser quem e é direito subjetivo, por quê? Porque ele, como criança, como adolescente, quem vai escolher é o Estado e a família, portanto, a gente não discute se é um direito ou não, ele é um direito humano. O direito à aprendizagem é um direito constituído como direito humano e, portanto, é uma educação, né? A educação escolar, ela é um direito, ela está colocada como direito na perspectiva da criança, do adolescente, né? E não na perspectiva do Estado e da família, que é dever. Então, para a família e para o Estado é dever, mas para a criança é um direito, tá? A questão da inclusão escolar, e aí não só da educação especial, a gente precisa ampliar este pensamento de inclusão, pensando na perspectiva da educação especial, mas também pensando na perspectiva étnico-racial, de gênero, religiosa, de respeito à territorialidade, à história, à ancestralidade. Então, é importante compreender que ou eu permito que a escola realmente seja plural, e vou dizer mais, né, numa pedagogia decolonizadora, ou seja, que entende as diferentes histórias, as diferentes ancestralidades, as diferentes perspectivas de vida, ou nós vamos continuar fomentando o racismo, o sexismo, o machismo, a homofobia e assim vai. Então, se a gente quer uma mudança de fato social, nós precisamos instaurar uma pedagogia que trabalha todos na perspectiva do direito, né? Do direito de ser quem é, né? Da pessoa ser quem ela é, tá? Outra questão muito importante, né? O reconhecimento dos processos avaliativos.
E esses processos avaliativos na perspectiva processual e formativa. Então, as avaliações, elas existem, Belo Horizonte ainda tem as avaliações, o ano é dividido por etapa, existe a nota, porém, entre os ciclos não pode haver reprovação, para o respeito dessa globalidade, trajetória escolar, o respeito aos modos de diferente apropriação de conhecimento, e a prova não pode ser o único instrumento. É preciso outros instrumentos, ou como o próprio documento de Belo Horizonte que trata da avaliação vai dizer, né, diferentes registros, diferentes documentações, diferentes formas de pensar a educação, principalmente na perspectiva do que se significativamente mostra o que aquela criança ou aquele adolescente sabem dentro daquele contexto da habilidade, o que ele realmente desenvolveu dentro dos contextos de habilidade, né? O que ele é capaz de fazer sozinho, ou ele é capaz de fazer com outro, ou ele ainda não sabe, mas ele é potencialmente capaz de aprender. Então, essas são perspectivas que mudam todo o jogo da avaliação. A avaliação deixa de ser classificatória, ela passa a ser, numa perspectiva normativa de nota, sim, mas eu vou, para atribuir esta nota, ou este conceito, ou, né, no caso da educação infantil, o parecer descritivo, eu preciso olhar diferentes elementos. Eu preciso considerar diferentes fazeres dessas crianças e, principalmente, quem são, né? Onde que estão inseridas? Quais formas elas se apropriam do conhecimento? De que forma ela apropria do conhecimento? E de que forma, quais são os valores que elas vão atribuir a esses conhecimentos, tá? Então, o uso diverso de instrumentos de avaliação, desde individual, coletivo, pelas tecnologias digitais, né? Pela participação ativa desse sujeito, assim como também manutenção de provas, né? Não tem a grande questão, a prova se mantém, porém não é o único instrumento, né? Não é o único registro avaliativo dessa criança, desse adolescente, desse pré-adolescente, tá? Do ensino fundamental. E aqui nós temos um conceito que, inclusive, lá nas proposições curriculares de Belo Horizonte vão aparecer, né? Que é o Zona de Desenvolvimento. Para o Vygotsky, existem alguns conhecimentos que são considerados reais. É aquele que o sujeito dá conta de fazer sem a ajuda de ninguém. Ele é competente para. Ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe andar de bicicleta, ele sabe correr, ele sabe pular corda, ele sabe brincar, ele sabe cuidar de si, né? Ele tem autonomia corporal, ele sabe escolher seu livro. E ele tem, dentro desse conhecimento que ele sabe fazer, né, sem a ajuda de alguém, ele tem conhecimentos que ele pode aprender, né? E aí nós vamos sempre pensar numa perspectiva daquilo que é próximo e não daquilo que é distante. Então, uma criança que acabou de aprender a ler, não adianta eu dar a ela o livro, por exemplo, do Jorge Amado e falar com ela, leia o livro, né? Ela pode até se interessar pela leitura e começar ali a folhear, mas ela vai se perder naquela leitura, porque é uma leitura um pouco mais abrangente, um pouco mais contextualizada, uma leitura que demanda um pouco mais de experiência. Mas ela tem potência para chegar lá, mas eu tenho um caminho a percorrer até que ela tenha essa potência. Então, eu vou começar com o quê? Com textos menores. Isto não significa, em hipótese nenhuma, que sejam textos sem significação social. Então, a grande questão que o Vygotsky não discutiu, era lógico que não, mas os sociolinguistas, aí a gente tem a Magda Soares, o Arthur Gomes de Moraes, que vão discutir muito essa perspectiva do letramento, né, enquanto relação de ampliação de repertório de leitura, que é fundamental. Então, quanto mais acesso eu puder fornecer de mecanismos e bens culturais diversos, melhor será. Quanto maior o vocabulário da criança, do adolescente, né, do estudante de forma geral, quanto melhor discussões e possibilidades, experiências, dinâmicas diferentes, as metodologias ativas, quanto mais rica a minha aula for de diversidade, melhor vai ser para essa aproximação entre aquilo que ele já sabe fazer
e aquilo que ele tem potência para aprender. O professor não pode trabalhar em hipótese nenhuma com as capacidades já adquiridas. Aquilo tem que ser uma referência importante para aquilo, para a identificação da potência. Então, a partir da capacidade adquirida, eu verifico o que, que ele tem potência para aprender, tá? E aí, o professor, o livro, o colega, os vídeos, as redes sociais, a família, os livros didáticos, os livros que não são didáticos, são literários, são diversos, vão fazer essa ponte, essa intermediação, essa mediação entre a sua capacidade já adquirida e aquelas capacidades que você pode adquirir, tá? Vamos lá para algumas atividades, então. Eu selecionei aí 4 atividades, e aí que você está nessa gravação, né? Então, como você está aí nessa gravação, você vai gastar um tempinho para ler, tá? Então, use seu tempo. Então, para Levi-Vygotsky, a linguagem humana, sistema fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, tem 2 funções básicas. Identifique-as. Então, para Vygotsky, a linguagem humana, ela é de intercâmbio social, então ela tem essa ação de incorporação desse ser humano com outros grupos sociais, né, desse ser humano na relação com outras pessoas, mas ele também tem a questão do pensamento generalizante. O que ele chama de pensamento generalizante? É a nossa capacidade de explicar o nosso pensamento. Isso é muito bom, né? Então, quando eu consigo compreender alguma coisa e eu tenho a capacidade de passar para o outro aquilo que está na minha mente, aquilo que eu tenho de entendimento. Isso na escola é fundamental e a gente precisa fazer com que as nossas crianças e adolescentes falem sobre os seus aprendizados o tempo todo. E eles nos contem como que eles chegaram àquela resposta, como que aconteceu aquela resposta. Então, ele chamar esse pensamento generalizante, ele vai dizer que o ser humano, isso é de um pensamento abstrato gigante, é quando eu transformo em palavras, ou em textos escritos, ou um ideográfico, ou num esquema, ou num gráfico, ou num desenho, um pensamento. Né? Então, não é necessariamente pela fala, mas todos os tipos de linguagem vão justamente ser concebidos nessa perspectiva do pensamento generalizante. Então, o pensamento generalizante ele nos permite expressar, né? Expressar nossas ideias, expressar nossas emoções, nossos sonhos, nossos conceitos e passar e dessa forma mediar com o outro isso que está pensando. Então, nessa perspectiva, é a letra D. Conforme eu disse, né? Para um pouco aí a gravação, tente fazer primeiro, depois ouve o meu comentário, tá bom? Importante que você tente fazer. Assinale a alternativa que indica a teoria de aprendizagem defendida por Vygotsky. Então, conforme nós conversamos, né, é denominada histórico-cultural ou histórico-crítica, tá? Então, ela pode aparecer das 2 formas, ou histórico-crítico-social. Psicogenética, não, a psicogenética é da Emília Ferreiro, né, na perspectiva muito do Piaget, que trabalha com o cognitivismo. Inteligência múltiplas é do Rothen Gardner. Construtivista social, aí nós vamos ter... não tem uma teoria fechada disso, mas nós temos, por exemplo, Rogers, que trabalha essa ideia do social, né, da vida em sociedade, deste conhecimento que é elaborado por outro na interação social, e que não aparece nos textos nossos pedagógicos, tá? Então, é a letra A. A 3, então, vamos lá, tem um tempinho aí, pare o vídeo, leia e tente fazer, antes de ouvir a minha explicação. Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se completarem. Isso significa dizer que na abordagem histórico-cultural de Vygotsky, a qualidade do trabalho pedagógico está associada à habilidade do professor em promover
situações em que o aluno demonstra aquilo que aprendeu fora da escola? Não. Não é só habilidade em promover situação que o aluno demonstra o que aprendeu fora da escola. É uma interação do fora, do que aprende dentro da escola, dos conhecimentos científicos, tá? Dentro dessa perspectiva. Utilização de diferentes recursos de ensino utilizados pelo professor. Então, é só utilizar diferentes recursos? Não. Essa é uma perspectiva bem do behaviorismo. Então, não é só a utilização de diferentes recursos, né? É preciso, além desse recurso, que tenha mediação. Então, vou dar um exemplo. Por que não é a letra B? Não adianta eu encher uma sala de aula de cartaz, de jogos, de livros, se eu não interajo com isso. Se eu não tenho a mediação, se eu não chamo atenção, se isso não implica no pensamento. Então, não adianta, vou colocar, enfeitar a sala e o aluno vai aprender o alfabeto. Se eu não medir com aquele alfabeto que tem na sala, ele nem vai saber da existência dele. Então, não é só utilização de recursos, mas é a utilização na mediação, tá? Então, a letra B está incompleta. Proposição de situações de aprendizagem que promova avanços no desenvolvimento do aluno a partir daquilo que ele já conhece, tendo em vista aquilo que ele poderá vir a saber, justamente a relação entre zona de desenvolvimento real, ou aquilo que a gente chama de conhecimento real, com a relação com conhecimento potencial, aquilo que ele pode aprender, né? Introdução de conceitos difíceis que levam os alunos a estudar em casa, jamais, né? A letra D é absurda, tá? Então, é a letra C. Vamos para a 4. Na 4, a gente vai discutir, né, a mesma coisa, dá uma parada aí, tentem fazer e depois volta para a minha explicação. Pensando nas relações entre desenvolvimento e aprendizagem e os estudos de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal, analise as afirmativas. É na zona de desenvolvimento proximal em que a interferência de outros indivíduos é a mais transformadora. Então, é exatamente na zona de desenvolvimento proximal que eu consigo fazer com que as pessoas aprendam, que eu consigo fazer essa intermediação, né? Naquilo que eu aproximo entre aquilo que o sujeito sabe e aquilo que ele não sabe. Então, a 1 está certa. Processos de aprendizagem já consolidados não necessitam da ação externa para serem desencadeados. Então, processos consolidados, eles são importantes como conhecimentos prévios, mas eu não vou realmente trabalhar o tempo todo, mas eles são importantes, justamente para serem desencadeados. Eles vão me ajudar ou ajudar o aluno a fazer esta ponte também, né? Então, os conhecimentos já adquiridos auxiliam no desenvolvimento de novos conhecimentos. Processos de aprendizagem ainda nem iniciados se beneficiam tanto quanto os que já foram iniciados ao receber a interferência dessa ação externa. A mesma discussão entre pensamento que iniciou real com pensamento que está em vias de acontecer, que é potencial. Então, é preciso fazer essa interferência, ou o Vygotsky vai falar muito mais de mediação, né? Então, essa mediação entre o que é real daquilo que é potencial. A 3 também está correta. As funções que aí ocorrem poderiam ser chamadas de frutos do desenvolvimento, ao invés de brotos ou flores do desenvolvimento. Na verdade, nem fruto, nem broto, nem flores. É um processo. E este processo, né, quando a gente fala de fruto, de broto, de flores, você tem um olhar muito mais de que existe uma pré-determinação no organismo, é como se os conhecimentos já estivessem ali à espera de serem desenvolvidos, né? O behaviorismo pensa muito nisso, né? A ideia de que você tem uma grandeza ali, perdão, behaviorismo não, inatismo. Você tem uma grandeza interna que basta estímulo, que basta os insights para que você produza o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, há pessoas que são capazes de desenvolver independente das suas condições, né? E não é muito por esse caminho. Nós sabemos que não é muito por esse caminho, a gente sabe que é uma mediação que envolve a questão neurobiológica de uma condição genética, mas também envolve uma questão super importante relacionada ali às questões sociais, culturais, tá? Aí está o gabarito.
Ficamos por aqui, então, com essa pequena aula para vocês, tá? Esse pequeno resumo aí nessa relação do Vygotsky com as proposições curriculares de Belo Horizonte. Recomendo a leitura das proposições curriculares de Belo Horizonte, principalmente quando ele fala do sujeito do primeiro ciclo e do segundo ciclo, para que isso fique bem ajustadinho aí na sua mente, tá? Um abraço, bons exercícios ligados ao Vygotsky aí, muito sucesso e até mais.